Boa tarde, meninas. Agora sim, gravando a aula, começando. Hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. Nossa aula de estudos morfológicos no curso de licenciatura em Educação do Campo. Oi, Vanderlane, boa tarde. Boa tarde, professora. Bom, me digam aí quando começarem a ver a apresentação, tá bom? Está aparecendo, professora. Ótimo, obrigada, Margarete. Bom, vamos conversar um pouco sobre a BNCC. O que é BNCC no final, né? A BNCC são as normas agora, a nossa base que regula a educação básica. Sempre que eu falo em educação básica, eu estou me referindo desde a educação da educação infantil até o ensino médio. Então, essa é a educação básica, desde o infantil, do maternal, do primeiro período, segundo período, até o ensino médio. Depois disso, é a educação superior, que vocês estão agora aqui na educação superior. Até 2017, quem regia essa educação básica eram só os parâmetros curriculares nacionais, os PCCs. Talvez vocês tenham estudado um pouco deles, dos PCCs. A partir de dezembro de 2017, foi homologada a Base Nacional Comum Curricular. Então, é sobre ela que a gente vai estudar um pouquinho. Põe para mim, Ednete, um pouquinho. Aqui, ó. Obrigada. Então, ó, eu fiz uma apresentação da língua portuguesa no ensino fundamental, anos finais. Práticas de linguagem, objetos de conhecimento e habilidades. O que é isso? Obrigada, Ginete. É para a gente ter uma ideia do que trata a base comum curricular. Antes de falar exatamente da base, esse documento que está em prática hoje é o que vale, é o documento que guia os materiais didáticos, os sistemas de ensino hoje no país, é a base. Amanhã a professora Valéria vai conversar com a gente, ela vai fazer referência a essa base quando for pensar nas aulas de gramática, de morfologia, de língua portuguesa. Mas, ainda assim, é um documento que recebe muitas críticas. Por exemplo, por não contemplar diretamente a educação do campo. Então, o que a base fala? A base fala que a educação do campo, por exemplo, a educação indígena, tem que adequar a sua realidade. Então, ela não dá subsídio para a gente diretamente com a educação do campo. Então, o que a gente vai fazer? Adequar a nossa realidade. Usar os princípios da base e os princípios de educação do campo e fazer uma junção com isso. Tudo bem, gente? Tudo bem, professora. Em relação à educação indígena, que fala que elas têm que se adequar ao ensino normal, né? E a educação indígena, ela tem um ensino diferenciado, né? Os alunos, quando tem o tempo da Tanajura, tem um calendário da Tanajura, eles não vão para a aula, então eles vão pegar aquela Tanajura da Bundona. Então, tem isso, né, da cultura. Aí, assim, para mudar, para ficar igual aos outros, aí é complicado, né? Porque já tem um jeito de eles estudar, né, de lidar. Pois é, e a base fala isso, ela só fala que cada um adequa a sua realidade. Então, por exemplo, a educação indígena adequa a realidade dela e faz o ajuste que precisar. Mas ela não dá um amparo certinho do que fazer, entende? Então, isso é uma crítica que a BNCC sofre hoje, Margarete, de não contemplar o que era chamado antigamente de minorias, que não é minoria, de não contemplar a diversidade da educação no país. É uma coisa um pouco mais padronizada. Então, essa é a principal crítica que a BNCC sofre hoje. No entanto, ainda assim, é a lei a qual a gente se ampara. Tudo bem? Só para lembrar, a LDB ela já previa uma base comum curricular. A LDB previa os PCNs previam a base. Só que outra crítica é que na construção da base não teve um diálogo efetivo com a sociedade, como se gostaria que tivesse. Então, foi feito por alguns teóricos, alguns profissionais, e não aberto para debate, como se gostaria. Essas são as críticas principais da BNCC. Além de outras questões de padronização da escola, tudo isso, né? Mas é o que a gente tem hoje. E quando vocês chegarem na escola, como a Margarete falou ontem, no novo ensino médio, é com a base que vocês vão ter que usar. E vão ter que saber como usar, o que fazer. Por isso eu trouxe ela para
conhecerem aqui na aula de hoje, tudo bem? É provável que ela ainda tenha muita modificação, que sofra modificações nos próximos anos. Isso é bem provável. Bom, língua portuguesa no fundamental, anos finais. Alguém pode ler para mim esse trechinho que está escrito na base? Dá para enxergar? Se não der, eu leio. Então, eu leio. Nos anos finais do ensino fundamental, o adolescente jovem participa com maior criticidade de situações comunicativas diversificadas, interagindo com um número de interlocutores cada vez mais amplo, inclusive no contexto escolar, no qual se amplia o número de professores responsáveis por cada um dos componentes curriculares. No componente língua portuguesa, amplia-se contato dos estudantes com gêneros textuais, relacionados a vários campos de atuação e a várias disciplinas, partindo-se de práticas de linguagem já vivenciadas pelos jovens, para ampliação dessas práticas, em direção de novas experiências. O que o documento está falando aqui para a gente? Primeiro, ensinos fundamentais, anos finais, que é o quê? Sexto, sétimo, oitavo e nono ano do ensino fundamental. Ele está falando que nesse período o aluno não tem mais 1, 2, 3 professores, são vários professores, cada um de uma disciplina em geral. De novo, não contemplando diretamente a educação do campo, pensando numa escola urbana, está falando isso. E esse ensino, ele muda. E o que está sugerindo aqui é que o aluno, o adolescente, o jovem, ele tem um papel crítico na sociedade, consiga, a partir do ensino, a partir do que ele aprende na escola, se posicionar na sociedade. Em língua portuguesa, usando isso a partir do gênero textual. Por exemplo, que ele saiba escrever um e-mail, que ele saiba escrever um romance, para que ele saiba se manifestar verbalmente, por escrito. Até aí, gente, tudo bem? Posso seguir? Pode, professora. Tá Pode sim, professora. Beleza. Então, a palavra-chave de língua portuguesa são os gêneros de texto. Ah, professora, o que é gênero de texto? São os tipos de texto. É um romance, é uma matéria de jornal, é uma receita. Então, sempre que eu falar em gênero textual, vocês pensem em tipos de texto. Que caixinha aquele texto faz? Aonde que ele participa? Ele é um romance, ele é um artigo, ele é um conto, ele é uma poesia, é um e-mail, é uma carta. Todos esses são gêneros textuais. Então, vamos lá. A língua portuguesa no ensino fundamental, anos finais ainda. Como consequência do trabalho realizado em etapas anteriores de escolarização, ou seja, do Fundamental 1, os adolescentes e jovens já conhecem e fazem uso dos gêneros, que circulam nos campos das práticas artísticas literárias, estudo e pesquisa, jornalístico, midiático, de atuação da vida pública, campo da vida pessoal, cidadãs e investigativas. O que está falando aqui? A base, na minha opinião, o ganho que teve, a base, o maior ganho que teve foi um passo a passo do começo até o ensino médio, uma progressão. Então, o aluno, no primeiro ano do fundamental, ele aprende uma coisa. No infantil, ele desenvolve habilidades que vão ser desenvolvidas no primeiro ano, segundo ano. E isso é progressivo. Se isso se concretizar, como é previsto na base, é uma coisa boa. Por quê? Quando chegar no Fundamental 2, ou nos anos finais do ensino fundamental, o aluno vai ter tido contato com vários tipos de texto, vai ser um leitor proficiente. Por exemplo, quem aqui de vocês, quem aqui de nós, no ensino básico, ou seja, até o ensino médio, aprendeu a fazer resumo, fichamento, carta? Quantos de nós? Eu não aprendi não, professora, resumo nem fichamento, viver agora no nível superior. Eu aprendi. Aprendeu, Clailson? Sim, teve algumas aulas entre o segundo ano e o terceiro. Ótimo. Margarete falou que não, Emily? Professora, pra falar a verdade, eu não aprendi não muito, mas só um pouco. Então, o objetivo da base, gente, é garantir que os alunos aprendam esse tipo de texto e que saibam se posicionar aí, como ele colocou aí,
No campo artístico literário, que vocês consigam, se quiserem participar de saraus literários, que consigam, no estudo na pesquisa, você tem um tema para pesquisar. Já no ensino básico, até o ensino médio, você consegue organizar uma pesquisa. Segunda base, jornalístico, midiático. Tem problema na minha comunidade, eu vou fazer um abaixo-assinado, vou entrar com uma petição lá na Câmara dos Deputados, por exemplo. Eu tenho que saber fazer isso. Então, o objetivo da base é garantir que o aluno seja proficiente para participar da vida pública mesmo, da vida pessoal e, enfim, ser um cidadão. Então, a base vai falar sempre dos campos. Que campos são esses? Campos, ó, aqui, prática artística literária, que se manifestem, que conte as histórias do lugar, pensando na gente, as lendas, o folclore, que ele saiba fazer esse registro da própria cultura. Campo de pesquisa e estudo. Eu estou com um problema na minha comunidade de pragas de, sei lá, muitas formigas além do normal. Como é que eu faço uma pesquisa para organizar isso? Como é que eu me mantenho nisso? Como é que eu atuo nisso? Jornalístico. Tem uma rádio na minha cidade e eu quero participar, eu quero ajudar a divulgar a informação. Como é que eu faço isso? Na vida pública, como eu falei com vocês, para atuar na vida pública, na vida pessoal também, que vocês sejam proficientes nisso. Eu lembrei de uma história engraçada, enfim, que aconteceu comigo, mas a gente tem que saber se portar na vida pessoal. Algumas coisas, oportunidades de trabalho, de estudo, a gente ganha ou perde de acordo com nossa escrita, nossos textos, não é isso? Então, você tem que ser proficiente para isso. Então, sempre falando do campo artístico, vida pública, vida pessoal, midiático. Pensando em gêneros, tipos de texto, como eu falei com vocês, e habilidades. Pensando nisso, eu vou dar um exemplo para ver se fica mais fácil. Lá na base, esses campos estão divididos, com uma tabela mesmo. Então, se eu pegar campo artístico literário, que foi meu exemplo, o gênero das leituras, tipos de leituras, eu quero desenvolver essa habilidade. Lá na tabelinha vai ter uma sigla, por exemplo, essa. Que sigla é essa? EF de ensino fundamental, 6, 9, quer dizer que essa habilidade é desenvolvida do 6º ao 9º ano, tem habilidade são só no 7º, só no 8º, essa é em todo o Fundamental 2. Em língua portuguesa, é o número 47. Gente, deu para entender essa siglazinha aqui ou não? Opa. Deu, professora. Beleza. Então, ó, aqui é um pedacinho da base. Então, tá, ó, língua portuguesa, esse é o 9º ano, na tabelinha. Práticas de linguagem, como eu falei, ó, campo artístico e literário. A competência aqui, o tipo é leitura. Aí, o que você vai trabalhar nessa habilidade que eu falei? A reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentido provocado pelo uso dos recursos linguísticos e multissemióticos. Quer dizer o quê, Raquel? Quer dizer que a escolha desse texto, como é que ele é construído, que sentidos esse texto ele produz? Eu posso ler um texto literário, eu posso ler um texto midiático. Como é que eu interpreto esse texto? É isso que está falando aqui. Aí, essa habilidade que eu separei é essa aqui, ó. Então, ensino fundamental, do 6º ao 9º de língua portuguesa. Essa habilidade prevê que o aluno ele consiga analisar em textos narrativos ficcionais, ou seja, criados, não são textos reais, são invenções, as diferentes formas de composição próprias de cada gênero. Os recursos coesivos se constroem à passagem do tempo e articulam suas partes. A escolha lexical típica de cada gênero para caracterizar os cenários e dos personagens. E os efeitos de sentidos decorrentes dos tempos verbais, tipos de discurso, tipo de enunciação, variante linguística, no discurso direto, se houver empregados, identificando o enredo, foco narrativo e percebendo como se estrutura a narrativa nos diferentes gêneros e efeitos de sentido decorrentes do foco narrativo. Da caracterização dos espaços físicos, psicológicos, dos tempos cronológicos e psicológicos,
das diferentes vozes do texto, do narrador, de personagem, discurso direto e indireto, uso de pontuação expressiva, palavras de expressão conotativa, processos figurativos e do uso de recursos linguísticos, gramaticais próprios de cada gênero narrativo. Ufa, muita coisa, hein? Sim ou não, gente? Muita coisa? Sim, professora, muita coisa que eu achei que não precisava responder. Oi? Não, é muita coisa sim. Porque... Por quê? Continua, Clailson. É bastante Eu tô coisa. sem voz, professora, aí eu tô falando pouco. Ah, é bastante coisa. Por isso é uma habilidade que deve ser trabalhada em 4 anos aí, do sexto até o 9º ano. Porque é bastante coisa, são habilidades referentes à interpretação de texto. Um exemplo para vocês. Eu trabalhei esse semestre agora com um romance chamado Torto Arado, na disciplina de Literatura e Identidade Rural. Esse romance, ele é escrito por um homem. O autor é o Itamar Almeida Júnior. No entanto, tem 3 narradoras que contam romance, são 3 mulheres. Então, o aluno, ele tem que ser capaz de entender que o narrador, a figura do narrador é uma, a figura do autor é outra, e que efeito de sentido dá ser uma mulher ou 3 mulheres contando uma história. É diferente. E isso a gente trabalha com os alunos todo fundamental. Tudo bem? Vamos passar só mais um pouquinho. Peraí. Eu peguei como exemplo aqui um livro, é um livro de literatura infanto-juvenil, chama Papai Não É Perfeito, esse texto. Tá aparecendo para vocês? Ainda não? Não, peraí. Aqui. Papai Não É Perfeito. É um livro da editora FTD. E a história de um menino que está na escola, que ele conta, e ele vai contando por que ele acha que o pai dele não é perfeito e como isso interfere na vida dele. A gente vai descobrindo no decorrer da história que o pai dele não é perfeito porque ele tem uma deficiência física mesmo. E aí ele fala como isso interfere na vida dele, que o pai dele não consegue mexer metade do corpo, mas que ainda assim é o pai dele, é o super-herói e consegue fazer uma série de coisas que os outros pais conseguem também, e outras não. Então, é uma narrativa para jovens e crianças. Aqui eu proponho para vocês, para a gente pensar a parte dessa narrativa. Claro que não vai dar para eu ler o livro com vocês aqui agora, o que é uma pena. Mas vamos pensar. Ó, uma proposta de atividade de língua portuguesa. Então, faz de conta que o Clailson, a Margarete, a Emily, a Vanderlane, o Paulo vão trabalhar esse texto com uma turma deles, de 6º ano, por exemplo, do fundamental. Antes de começar a trabalhar, a gente começa a falar com eles, antes da leitura mesmo. Por exemplo, conversar com as crianças sobre o título. Papai Não É Perfeito. Sobre o que o livro pode falar? Elas já perceberam defeitos ou fraquezas dos seus pais? Aí eu vou lá na BNCC, tem uma habilidade de referência. Essa, por exemplo, que eu usei. Então, identificar características dos personagens e relacionar com a vida delas. É uma habilidade que está prevista na BNCC. Outra atividade possível, depois de ter lido o livro. Ler com os alunos a página 5 do livro, onde o narrador se apresenta. É a parte que o menininho fala quem ele é. Quem conta a história? O filho ou o pai? Reler o título com a turma e pedir que reconheçam que expressão indica o narrador do livro. Quem costuma dizer papai? São crianças. Logo, toda a história está contada sob o ponto de vista do menino. O foco narrativo está centrado em Lucas, que é esse narrador, personagem. Conversar com os alunos. A diferença entre uma história contada por um adulto e por uma criança? Se sim, quais? Ainda assim, essa habilidade que a gente leu aqui está contemplada nessa atividade. Tudo bem, gente? Faz sentido o que eu estou falando? Eu quero as Sim, perguntas. professora. Eu vou colocar o celular para carregar porque tá acabando a bateria, eu roteando a internet. Enquanto isso, eu vou fechar a câmera, mas eu quero ouvir as perguntas de vocês. Quais são as dúvidas, Clara?
uma pergunta, uma habilidade complexa, grande, que aborda uma série de coisas, eu posso trabalhar essa mesma habilidade de formas diferentes. Eu peguei pelo menos 2 tipos de atividade com o mesmo texto para trabalhar essa habilidade. Deu para perceber isso ou não? O Cláudio está falando, no caso, essas habilidades, fechou aqui, peraí, servem para nos dar um norte. Exatamente, Clailson. Porque é esse o objetivo da base. Prever que habilidades os alunos têm que desenvolver naquela série, ou naquele ano. Essa atividade, eu trabalhei, eu fiz umas atividades para a editora FTD mesmo. Foi um trabalho que eu fiz para eles. E aí eu tinha que pensar nisso, em habilidades, atividades baseadas em habilidades da BNCC. É um pouco isso que eu vou pedir para vocês nas próximas aulas, que as atividades que vocês forem fazer, a sequência didática que vocês forem criar, partam de alguma habilidade da BNCC. Tá fazendo sentido o que eu tô falando, gente? Sim, professora. Margarete, se assim, o que está acontecendo? Me conta. Dúvidas? Não, por enquanto, sem dúvida aí. A dúvida é só na hora da atividade mesmo, fazer que nem o outro. Isso, ok. Mas eu vou estar à disposição para ajudar. Então, vamos lá. Ó, uma outra possibilidade de atividade com outra habilidade agora. Ler com os alunos a biografia da autora. Está no livro, páginas 54 e 55. E conversar com eles sobre de que maneira experiências que vivemos podem gerar bons frutos. A autora dedica seu livro a seus filhos, que assim como Lucas tem um pai deficiente físico. Por que é tão importante explicar como pessoas com deficiências e suas famílias se sentem em relação ao comportamento social de outras pessoas? Os alunos têm problemas parecidos? E seus familiares e amigos? Se não, a leitura do livro os ajudou a ver um outro ponto de vista sobre o assunto? Essa atividade que eu organizei está baseada nessa outra habilidade, que está na BNCC, que eu mandei para vocês já pelo WhatsApp. Aquele arquivo enorme. Ó, uma página da BNCC aqui, para vocês terem uma ideia mais clara. Está aqui, língua portuguesa, sessão no ano. Tá aparecendo para vocês aí, Margarete? Está aparecendo, professora. Ah, obrigada. Aí tem a parte de produção de texto, de oralidade, ó. Dentro do campo jornalístico, midiático, aquele outro literário. Aí tem o objeto de conhecimento. O que é esse objeto de conhecimento? Qual é o conteúdo que você vai trabalhar? Redação de texto com contexto e produção, textualização, revisão, edição, planejamento, produção de texto. Porque a gente, quando trabalha texto hoje, a gente pega todas essas partes juntas. Não é mais aquilo de, o que você fez nas férias e pronto, e aquela redação fica lá. Não. Os alunos produzem textos, fazem a edição por eles mesmos, revisam. Isso, se possível, vai ser publicado para a comunidade escolar. Então, não é descolado da realidade. O que a gente pretende hoje, na escola, é que os alunos sejam críticos e produzam uma coisa. Por exemplo, a sequência didática de vocês. Vocês vão preparar alguma atividade. O ideal seria aquela coisa aplicada em algum momento numa escola, para ver se funciona ou que não funciona, entende? Sempre pensando nisso. A gente fez estágio de língua portuguesa o ano passado e o material que os alunos fizeram para o ensino remoto foi aplicado em algumas escolas. E isso é ótimo. E pensando nisso, sempre para o fundamental também, em médio. Professora, mas como é que eu faço na escola? Não sei, eu posso organizar um sarau de textos, eu posso publicar, entre aspas, publicar um livro, fazer o lançamento de livro com os alunos, eu posso organizar uma peça teatral. É importante que esses alunos vejam o fruto do trabalho, que não seja fazer por fazer, atividade por atividade, entende? Por exemplo, aqui, com a gente aqui, eu estou formando professores. Então, esse material, se não puder ser aplicado agora na escola, é importante que vocês guardem para referência, porque daqui um ano e meio, vocês vão estar na sala de aula, fazendo estágio, dando aula. Isso pode servir de um norte para vocês trabalharem. Tudo bem, gente? Tudo bem, professora. Tudo, professora. Emily, tá tudo
Então, eu quase vejo uma fumaça na cabeça da Emily. Fala, Emily. Tudo bem, professora. De verdade? Verdade. Tá. Então, bora seguir. Então, ó, um outro exemplo. Como é que eu trabalho planejamento de texto e peças publicitárias de campanhas sociais? Para a gente pensar aqui. Pensando nessa habilidade, planejar uma campanha publicitária sobre questão, problema, tema, causa significativa para a escola ou a comunidade. A partir de um levantamento de material sobre o tema ou evento, da definição do público-alvo, do texto ou peça a ser produzido, pode ser um cartaz, um banner, um folheto, um panfleto, um anúncio impresso, propaganda de rádio, TV, alguma ferramenta de edição de texto, áudio, vídeo será utilizado do recorte e do enfoque a ser dado e estratégias de repercussão que serão utilizadas. Como assim? Vamos imaginar aqui comigo agora. Uma atividade na aula rapidinha. Eu quero que um de vocês levantem aqui um problema de verdade que acontece na comunidade de vocês. Que vocês gostariam de trabalhar com os alunos. Um problema, qualquer um de vocês. No meu caso aqui seria a falta d'água. A falta d'água. Perfeito, Clailson. Você acha que é possível trabalhar a falta d'água com os alunos em língua portuguesa? Eu acho que seria. Talvez daria para encontrar algum poema ou algum texto que citasse o uso da água na sociedade, formas de economizar água, as consequências que a falta d'água pode causar tanto na vida da sociedade como futuramente. Perfeito. É uma boa possibilidade de trabalho. Mas vocês acham que os alunos podiam fazer panfletos, por exemplo, ou pesquisar alternativas para sanar ou para diminuir a falta d'água? Por exemplo, eu não conheço a comunidade que o Clailson mora, mas falta água por quê? Eles podiam fazer uma pesquisa para ver por que falta água. Não tem uma rede de distribuição eficiente? Ou tem alternativas? Ou eles podem fazer panfletos, cartazes, se manifestar. Por exemplo, é a Caera aí, Clailson? A empresa de abastecimento é a Caera? É sim, professor. Só que aqui o sistema deles é meio antigo, aí às vezes não chega em todas as casas. Passa às vezes semanas sem chegar. Então, e aí, será que os alunos podiam fazer uma pesquisa, talvez com o professor de ciências, de geografia, junto com o de português, para estudar por que esse sistema falta água? Por que casas ficam semanas sem ter água? De repente, podiam se manifestar. Vanderlane, fecha seu microfone. Obrigada. De repente, podiam se manifestar de alguma forma para a CAER ou para os vereadores da cidade. Onde você mora, Clailson? Na Vila Equador, em Rorainópolis. Rorainópolis, Vila Equador. De repente, os alunos podiam se manifestar para os vereadores de Rorainópolis pedindo uma providência. Ou então, pensar em possibilidades de melhorar. Vocês percebem? E aí, como é que produziria isso em texto? Panfletos, podia ser um documento para a Câmara de Deputados, alguma coisa. Vocês percebem como o texto, a língua portuguesa está junto, efetivamente, com problemas sociais? Sim? Sim, dá para perceber. Oi, Gessiane, boa tarde. Oi, professora, boa tarde. Então, vamos pensar o que o Clailson está explicando aqui. Ele falou que o problema de falta d'água é um problema real da comunidade dele. Então, ele introduziria o tema com textos falando sobre a importância da água, poema, música, que fala sobre a água. E aí podia fazer uma pesquisa sobre por que falta água na comunidade que ele mora. E aí, a partir dali, os alunos podiam discutir, fazer uma discussão sobre o tema e pensar num produto que levasse algum público-alvo. O público-alvo fosse a CAER, os moradores, ou os vereadores da cidade, ou mesmo o prefeito. E a partir desse público-alvo que eles escolhessem, a ser definido um produto. Escolhe um público-alvo, Clailson. Meu público-alvo seria o sexto ano. Sexto ou sétimo? Sexto e sétimo. E vocês produziriam alguma coisa para quem? Vocês fariam um panfleto para a população,
ou para os vereadores, ou para o prefeito, ou para a CAER? O que vocês fariam? No caso, eu acho que procuraria fazer algo para os políticos e também conscientizar os alunos para que eles chegassem em casa e passassem aquela mensagem para os pais, porque aí ocorreria um efeito em cadeia. Então, o Clailson está pensando numa atividade direcionada aos pais dos alunos, à comunidade escolar e ao poder político. E aí ele pensaria em produtos para isso. Talvez para os pais, para a comunidade escolar, os produtos em cartazes, banners, panfletos, enquanto um documento mais completo para os políticos, que podia ser ilustrado, podia ter desenho dos alunos, pesquisa. A grande pegada da base, gente, é isso. É uma coisa, é um não texto sobre a água. É um texto sobre a água que está envolvido com um problema, que tem uma solução, um posicionamento na sociedade. Dá para entender? Bora lá, Margarete, me diga alguma coisa. Sim, professora, deu para entender, legal. Tipo, o Claes falou na falta da água na comunidade, na vila, né? Acho que não é comunidade, é vila, né? Uhum. Seria assim também pegar, tipo, os alunos, fazer uns cartazes e fazer uma manifestação, assim, ir para lá, para frente, onde tem a CAE, né? Ficava bem legal também, né? Usando isso Sim, é assim uma para chamar atenção para possibilidade. resolver o problema. Perfeito, gente. Bom, isso é para vocês começarem a pensar. Eu compartilhei com vocês o arquivo da BNCC. Vocês encontram fácil na internet também esse arquivo. E aí, para a gente começar a pensar na sequência didática que a gente vai trabalhar, eu fiz uma atividade. Na verdade, é um planejamento, é um roteiro para a gente começar a pensar na sequência. Então, vou mandar para vocês o link da atividade. Não é uma atividade pronta, é um passo a passo, um começo, a primeira parte da atividade para vocês. Vou mandar pelo grupo do WhatsApp também. Eu gostaria que vocês fizessem essa atividade ou até amanhã, depois da aula da professora Valéria, para a gente conseguir pensando junto, tá? Porque na quinta-feira a gente vai continuar desenvolvendo essa atividade juntos. Pensando em gramática, em texto, em BNCC, em língua portuguesa, tá bom? Lembrando que amanhã a nossa aula vai ter uma convidada, a professora Valéria Martins, que vai falar com a gente sobre o ensino de gramática, sobre tudo isso. Ela até deu um título para a aula, Aulas de Gramática. E agora? Tudo bem, gente? Tudo bem, professora. Então, a aula vai ser boa amanhã, aula de gramática. Eu, pelo menos, estou esquecida de gramática. Vai sim, Professora, Margarete. eu tenho uma confesso para você. Professora, eu fui fazer aquela atividade que a senhora passou para gente. Professora, eu apanhei um pouco porque eu tive que acompanhar a aula do professor, né? Falei, meu Deus, como é que a gente esquece das coisas, né? A gente acabou de terminar o ensino médio, tudo isso, a gente vai esquecendo as coisas. Aí eu fiquei adjetivo, substantivo na cabeça, quase da tilt, professora, mas foi muito bom, ó. A gente começa a relembrar, a Emily me ajudou um pouco também, agradeço a ela, porque ela acompanhou bem a aula, né? Aí eu tive que assistir a aula todinha, buscar mais ajuda, assim, né, na internet. Porque, querendo ou não, a gente vai esquecendo um pouco, né, do conteúdo, das coisas. Mas, graças a Deus que eu consegui fazer. Mas apanhei um pouco, mas gostei de ter voltado, né, igual agora, a gramática, que é uma parte muito importante para a gente como professor, que vamos ensinar, né? Então, tá muito legal o português. Agora eu já gosto de português muito mais do que antes. Que bom, Gisele, ficou feliz. E a ideia, nosso curso ele é intenso, tem muita coisa, e é num curto período de tempo, a gente tem 15 dias de aula só. Então, eu estou pegando os pontos que eu acho mais importantes, pensando em vocês, como professores com aula de português, inclusive. Tá bom, gente? Amanhã, eu quero 2 coisas de vocês. 3, na verdade. Que comecem a fazer o formulário, que eu vou mandar para vocês por WhatsApp, comecem a preencher ele já, que pensem em perguntas. Quais são as dificuldades da gramática? Pensem em coisas para falar com a professora Valéria amanhã, tá? É importante. E que, se possível, não faltem, tá, gente? Dá para abrir a câmera, quem conseguir, melhor, para a gente conversar com a Valéria. Vocês vão gostar dela muito, tenho certeza. Tudo bem, gente? Tudo bem, professora. Então, ó, eu vou encerrar a aula por aqui, agora, antes que meu pacote de dados acabe. Alguém tem alguma dúvida, pergunta?
0? Não. Só amanhã vamos fazer pergunta para a professora. Como é o nome dela, Valéria? Valéria, por favor, Margarete, façam perguntas para Valéria. Aproveitem a oportunidade, ela é ótima mesmo. Tá bom? Então Bom. tá bom, professora, boa tarde. Boa tarde, gente. Um abraço. Tchau, boa tarde a todos. Tchau.